Ih, a internet tá ruim. Agora foi. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. 15 minutinhos hoje, um pouquinho depois. Eu acabei de chegar desse minuto do Instituto Viver com Propósito. Tivemos reunião o dia inteiro para a definição de futuros planos, ainda para 2020. Foi muito bom, muito produtivo. E vamos lá, a mais essa sequência, minha maratona de lives, que eu venho a falar sobre 18 padrões negativos que hoje acompanham a vida de um adulto, porque a gente ainda traz da nossa infância, né, uma versão infantilizada dentro de nós, né? A nossa criança que ainda luta aqui com comportamentos, com formas de pensar, de sentir, de agir, ainda dessa versão da criança, né, que ainda não... Porque foi como ela aprendeu, né, vamos lá, foi assim que a criança aprendeu e assim que o adulto hoje continua a fazer. E o meu trabalho, o objetivo maior desse meu trabalho é entender que nós adultos hoje temos a escolha de não carregar mais essas feridas emocionais da infância, não temos mais podemos fazer a escolha de, acho que acima de tudo, né, de ser quem somos e de buscar sermos mais felizes. E para isso precisamos, claro, né, lutar, mudar padrões, mudar pensamentos, fazer expansão de consciência. Tem a ver muito com o que estávamos a falar agora na reunião no Instituto Viver com Propósito. Vamos lá. E as lives dessa semana, elas têm todas a ver com a mesma necessidade da criança, que faz parte das 5 necessidades universais, fundamentais de qualquer ser humano quando nasce, né? Eu venho falando já, essa já é minha faltam 3, 15ª live, a falar sobre essas necessidades da infância, quando não atendidas geram padrões negativos. E todas as 4 lives dessa semana estão ligadas à 5ª necessidade, que é uma liberdade de expressão. É a criança poder expressar não apenas o que é, da forma como ela quer ser, né, como também o seu sentir. E que quando isso não é atendido, né, na quantidade suficientemente boa para cada criança, vamos lá, por que é importante dizer isso? Essa necessidade pode ter sido atendida, mas a criança precisaria de mais ou precisaria de menos. Então, é numa quantidade, né, suficientemente boa para cada criança, a gente gera padrões negativos, né? Então, nós na terça-feira falamos sobre o negativismo e pessimismo. Ontem falei sobre postura punitiva, não, vai ser amanhã. Hoje falamos sobre a postura padrões inflexíveis e ontem me deu branco do que eu falei e daqui a pouco eu lembro. Vamos lá. E hoje vamos falar sobre isso. Ontem foi inibição emocional, claro. Vamos lá. Toda essa 5ª necessidade, ela está ligada de uma certa forma ao controle. O que eu quero dizer com isso? A criança entende que ela precisa se controlar. Ela precisa controlar o quê? Suas ações e seus sentimentos. E o expressar emoções, né? Então, se essa criança, coisas do tipo, engole seu choro, não posso dizer que estou triste, não posso dizer que estou raiva. E isso tudo vai travando. Foi o que falei ontem sobre inibição emocional. E hoje está muito mais ligada ao controle das ações. E o que nada mais é do que o perfeccionismo, né? Que a gente tanto ouve falar nos dias de hoje, que muitas pessoas carregam este peso, porque é um peso, vocês vão entender ao longo da live porque é um peso. É um gasto desnecessário de energia, é um gasto que me impede muito de agir, né? E carrega isso sim por causa da infância, por causa do controle que essa criança precisou criar para que, antes de eu agir, eu tenho certeza que precisa ser certo, perfeito, né? E por isso que o nome desse padrão, né, desse esquema, que é um padrão cognitivo comportamental negativo, é uma forma distorcida de pensar, de sentir, consequentemente, eu ajo de forma negativa, distorcida. Chama-se isso padrões inflexíveis e uma postura crítica exagerada, né? Porque, vamos lá, se eu tenho que agir desta forma exata, precisa ser esse, depois esse, depois esse, tudo existe uma regra, tudo existe um padrão que não pode ser mudado. Eu vou ser muito crítico, né? Então uma coisa está muito ligada à outra, eu vou ser crítico, vamos lá, comigo
e, consequentemente, com o outro. Porque se eu exijo muito de mim, é claro que eu vou exigir do outro também, né? E claro que isso traz muitos, muitos e muitos e muitos danos, né? Em termos de relacionamento, e vamos estar aqui a falar. Então, vamos lá. O que são esses padrões inflexíveis, Simone? É essa obrigação de um alto padrão de qualidade sempre, em tudo o que faz. Custe o que custar. Custe o seu lazer, custe o seu relaxamento, custe a sua qualidade de vida. Custe, por exemplo, os seus relacionamentos. Olha aí o peso, olha aí os danos, né? E aí, não há flexibilidade, né? E vamos lá, hoje em dia, no mundo corporativo, na vida que estamos a viver cada vez mais, o quanto a flexibilidade é importante. O que esse vírus está aqui a nos mostrar, não é? As pessoas que vão sobreviver são as que estão sendo flexíveis. Nós próprios do Instituto Viver com Propósito, onde eu trabalho, né, o Instituto de Desenvolvimento Humano, nós tínhamos agenda cheia, as turmas lotadas para o ano todo, para certificações de coaching, para várias formações, e tivemos que alterar tudo. Olha aí a flexibilidade. E se eu achasse que eu tivesse um padrão fixo que só poderia dar certo dessa forma? Teríamos já ido talvez à falência, não é? Então, essa flexibilidade é muito importante, né? A mudança exige flexibilidade. Então, aí, vamos lá, quando eu trabalho um processo de coaching, por exemplo, que a pessoa, né, como padrão normal, todo processo de coaching vai ter um objetivo principal, né? De onde é que eu quero, o que eu quero alcançar com esse processo. Se ela tiver esse padrão ativo, né, se no mapeamento que eu faço inicialmente para o processo de coaching, esse padrão está muito alto, eu já entendo que vai ser mais desafiador essa pessoa conseguir andar, porque ela já tem ali um padrão flexível, inflexível, e vai custar muito mais essa mudança, né? Para ela é difícil, porque ela aprendeu que só poderia fazer desse jeito, custe o que custar, não é? E o que é? O que esses são esses padrões inflexíveis? É essa atenção exagerada aos detalhes, né? Tem que ser assim, né? Eu fui criada muito com isso e sofri muito para fazer todas as minhas mudanças. Eu tive a minha mãe era muito assim, tinha que ser exatamente como ela faz. Era não, ainda é. Tem que ser assim, sei lá, você vai descascar um legume, você vai limpar a casa, você vai fazer qualquer coisa, tem que ser assim, não pode ser nada diferente disso. Então, o que aqui a criança já começa a entender? Se eu tentar fazer diferente, eu vou receber uma bronca, eu vou ser punida, ela vai me bater até, e aí você vai ter aqui, é ruim, fazer diferente é ruim. Caramba, o que está acontecendo já aqui com essa criança? Você está acabando com a criatividade dela, com a espontaneidade dela, com tudo que a criança tem, que é criatividade, é invenção, não é? E tem aqui, né, essa subestimação de quão bom é. Porque se eu não fizer da forma como está me sendo exigida, significa o quê? Que eu não sei fazer. Eu gosto de falar isso em todas as lives, porque isso para mim mudou muito a minha vida. Em termos dessa construção de uma autoestima, né? A criança, ela nunca entende que os pais são errados, ela nunca entende que o pai tá querendo maltratá-la, né? A criança, quando não tem quando ela não é olhada, quando não é feito, né? Quando os pais maltratam, assim, o que ela vê? Ela pega para ela essa coisa de desvalor. É ela que não merece o amor, é ela que não merece a atenção. Então sou eu que não presto. Então aqui, por isso é que está muito ligado nessa construção da autoestima. E eu botei aqui os verbos que são muito usados, né, para quem tem esse padrão, esse preciso e devo. Eu preciso fazer desse jeito, eu devo fazer desse jeito. Então, eu vou já anotar no diálogo desse meu cliente esses verbos muito fortes, né? E aí, vamos lá, quais são as consequências, Simone, de toda essa rigidez, não é? De toda essa inflexibilidade. É o famoso perfeccionismo, né? Que é uma regra, uma atenção muito grande aos detalhes, é uma regra muito rígida, que as coisas têm que ser sempre exatamente apenas dessa forma.
né? Isso trava, é óbvio que trava. Imagina a gente agora na situação que a gente está. Muitas pessoas perdendo seus trabalhos, de um dia para o outro eu deixei de ir para o trabalho e estou a trabalhar de casa, de um dia para o outro eu tenho as crianças em casa, quem está a trabalhar em casa com as crianças. Eu preciso de flexibilidade para lidar com todas essas mudanças. Se eu tenho aqui esse esquema dos padrões muito flexíveis, a pessoa pira, não dá conta mesmo. E vem a raiva e vão vir muitos sentimentos porque ela não consegue, porque na infância foi assim. Na infância, a mãe e o pai, sei lá, só podia comer na mesa com a posição X dos talheres, com determinado tipo de roupa, era tudo muito rígido, sei lá. Entendeu? Muitas regras foram criadas, né? E amanhã a live tem muito a ver, a live de amanhã tem muito a ver com a continuação de hoje, né? De amanhã existia mesmo a punição. Então, o que a pessoa traz? A sensação de amanhã, de manhã é a postura punitiva. Ela acha que tem que se punir se ela fizer algo errado, se ela sair dessa regra rígida, né? E é um se controlar que é muito peso, não é? Então, quais são aqui as consequências? Essa inflexibilidade, como eu falei, a crítica e a autocrítica são muito grandes, porque se eu me critico, se eu acredito que eu tenho que seguir todas essas regras, eu preciso fazer sempre desse jeito, tem sempre que ser perfeito, tem que dar certo, eu vou exigir o mesmo do outro, né? Então, se eu vejo alguém fazendo não tão perfeito, eu já critico. Eu critico o outro, né? Eu faço o espelho, né? Eu estou a me criticar, eu critico o outro, né? Eu já agora acabei de me lembrar que eu já trabalhei eu tive um cliente que ele, inclusive, ele depois que conheceu isso tudo aqui, ele entendeu, olha isso, o porquê que ele nunca quis assumir uma liderança na empresa, ele era de um banco, entendeu por quê? Vamos lá, por quê? Porque ninguém fazia tão bem quanto ele, ao nível de detalhes que ele chegava. Então, liderar alguém que não fazia com aquele mesmo nível de rigidez, né, de perfeição, ele não ia conseguir ser o líder dessa pessoa, ele ia pegar e ia fazer, ou ia brigar, ou não ia conseguir liderar nessa pessoa. Então, entendeu que ser líder para ele nunca. Olha aí as consequências, de repente, de uma vida inteira na sua carreira profissional, o quanto isso pode impactar, não é? E aí, além da crítica, essa coisa da empatia, obviamente, tá ligado diretamente aí com essa autocrítica e com a crítica, né? Eu não vou ter empatia pelo outro. E a coisa da autocompaixão e da compaixão com o outro, né? Como assim compaixão? Eu sou crítico comigo, eu faço errado, não é? E claro que isso tudo, como eu falei, vai gerar muito medo, muita ansiedade, vai gerar sim o fracasso, a sensação sempre de fracasso, porque eu preciso estar sempre fazendo perfeito. E se isso não houver um limite, se isso não houver que a própria pessoa tem que, né, se impor, ela vai estar sempre com essa sensação de fracasso, de muita raiva, né? E obviamente vai trazer prejuízos na qualidade de vida, no seu relaxamento, nos seus relacionamentos, no seu prazer. Ela, por vezes, não vai se ver ao direito, por exemplo, de ter prazer, de ter uma saúde, qualidade de vida, porque isso não é o mais importante. O mais importante é estar perfeito, é estar seguindo esses padrões, né? E aí, vamos lá, Simone, por que isso acontece? Isso acontece, claro, é um padrão que eu trago da infância, né? De uma família muito rígida, onde a criança era obrigada a seguir todos esses padrões, todas essas regras, todas essas formas de fazer inflexíveis, tem que ser desta forma, né? E onde havia, inclusive, uma coisa Aí a criança vai entender, né, que essa obrigação desses deveres, ela deve seguir, e aí eu volto ao que eu acabei de falar lá atrás, né? Se eu for perfeito, eu posso merecer o amor. É uma coisa condicional, olha isso. Ela não entende que ela merece o amor porque ela é um ser humano, porque ela é o filho,
é condicional. Eu só posso receber o amor se eu seguir todas aquelas regras. E isso está, na maioria das vezes, está explícito mesmo, né? Você não faz nada direito. O que você está dizendo para a criança? Eu não gosto de você. Você não presta, você não tem valor. Então, essa exigência muito constante na vida dessa criança traz sim essa sensação de que eu sou, se eu for perfeito, eu mereço o amor. E, obviamente, é claro, que eu vou trazer para a vida adulta e eu vou trazer para tudo que eu faço. Eu preciso estar sempre perfeito para merecer o amor, para ser visto, para ser olhado, para me sentir alguém de valor, né? Eu condiciono. E aqui esse condicional está muito ligado também, como eu já venho falando, em algum dos padrões negativos que estão ligados a outros padrões negativos. E aqui, nesse caso, eu também tenho um esquema condicional. Aqui é como se ele fosse o soldado, ele obedece. Por quê? Porque tem o general, tem alguém maior tomando conta disso. E o que é que está tomando conta aqui maior? É a falta, né, é a sensação de fracasso que ele já traz, lá de uma outra necessidade, e a sensação de ser um defeito, de ter vergonha. Então, quer dizer, eu já trago isso de outros esquemas, se eu tive alguma forma de humilhação na infância, se isso está fazendo sentido para você, tem a live já gravada, onde eu falo da defectividade e vergonha, que é um padrão negativo que vem da necessidade não atendida de conexão, de amor, de pertencimento, de segurança, de proteção que a criança tem, né, na primeira fase, sobretudo até os 2 anos de idade. Então, se eu já trago isso assim, que eu não tenho valor, que eu sou um defeito, eu tenho vergonha de mim, e eu ainda tenho que seguir regras rígidas, aqui faz uma explosão, aqui faz uma coisa que alimenta a outra, né? Uma vai alimentando a outra. E aqui eu tô, né, como eu sempre trago um link com o Enneagrama, que é o estudo das personalidades, que eu também trabalho ao longo do meu processo. Eu estou falando muito aqui do tipo 1, que é o perfeccionista, inclusive é o nome do tipo 1 do Enneagrama, que é um estudo milenar, que mapeia 9 tipos de personalidade, e que é fantástico para trabalhar, para buscarmos o nosso caminho de volta à essência, de volta a quem somos, de volta após limpar todos esses padrões negativos, o que de mais lindo a minha personalidade tem, o que eu preciso trabalhar nela, então é um trabalho em conjunto que eu faço. E aqui eu estou falando muito do tipo 1, que a criança teve que ser a boazinha, teve que fazer tudo certinho, né? De novo, se eu for perfeita, se eu fizer tudo direitinho, se eu for boazinha, eu posso merecer amor. E aqui o adulto precisa, obviamente, ele já não é mais criança, eu preciso me livrar olhar, acolher essas feridas emocionais da infância, porque hoje eu sou um adulto e sou responsável por mim. E posso fazer a escolha de me amar mais, de me dar todo esse amor, de me dar toda essa proteção, essa segurança que eu não recebi. Né? E é um trabalho lindo de cura emocional, de libertação dessas necessidades que a gente vai carregando ao longo da vida e que o adulto nada mais faz do que cobrar ainda da mãe e do pai esse amor que não teve, né? Inconscientemente. A gente não cobra mais deles porque a gente sabe que não vem, mas a gente continua a cobrar, por exemplo, do marido, do filho, do chefe, de uma amiga, de um amigo, a gente cobra do mundo, do governo, a gente cobra de quem quer que seja, alguém tem que me dar, né? Então, é isso. Essa criança, eu escrevi aqui que não teve espaço para brincar, não pôde ser criança. Ela teve a sua criatividade, a sua espontaneidade, que são as belezas maiores de uma criança, né? Logo cortada, logo travada, porque ela precisava seguir regras muito rígidas, né? E aí, vamos lá. Como eu trago em todas as lives, hoje está calor. Para quem está em Portugal, bateu quase 40 graus. Hoje está quente. E que bom. Como eu trago em todas as lives, nós temos sempre 3 formas de agir, né? Assim como padrão, isso lá das épocas das ancestralidades, lá da época da caverna, que eu, quando me deparava com perigo, né, o meu cérebro aqui reptiliano, eu fujo,
Eu corro, eu fujo, é a mesma coisa. Eu congelo ou eu luto contra o perigo. E aqui, em todos esses nossos padrões negativos, e isso é mágico, porque a gente vê que uma pessoa com o mesmo padrão, ela pode agir de formas diferentes. Porque ela pode estar aceitando, eu sou assim mesmo. Então, o que é uma pessoa que tem esses padrões inflexíveis, né, e essa postura crítica exagerada faz quando ela congela, né? Quando ela aceita que ela é assim, ela de fato vai fazer muito esforço. Ela de fato vai definir, sim, altos padrões para tudo que ela faz. Ela precisa ser perfeita, ela se cobra essa perfeição, né? Uma pessoa que evita, ela vai ter a chamada mais famosa também, depois de perfeccionismo, acho que é um dos mecanismos de defesa, vamos lá, também mais famosos, a famosa procrastinação. Eu deixo para depois. Eu deixo para depois por quê? Porque eu não quero ser julgado, porque eu não quero que digam que eu fiz errado, porque eu posso não conseguir seguir os padrões certinhos, né? O que o outro vai falar de mim? E isso é muito importante eu falar. É assim, à medida que eu critico muito o outro, eu mentalmente, vamos lá, leitura mental. O que eu estou a ver todos fazendo fazendo eu na minha mente, né, na minha leitura mental do que o outro está pensando. Eu tenho a certeza que ele está me criticando. Eu faço isso com todo mundo, não é? Eu faço isso comigo, eu me cobro demais. Então, o que eu vou fazer alguma coisa? Vamos lá, vou gravar um vídeo. Estou aqui gravando um vídeo. Eu tenho certeza que o pessoal do outro lado lá está dizendo: nossa, hoje a Simone não está falando bem, não. Aquele cabelo dela hoje, ó, estava sujo. Tive que prender. Não deu para lavar antes. Hoje ela não está falando bem. Nossa, tá calor, acho que no rosto. Eu podia estar pensando isso tudo aqui, né? Podia estar pensando. Mas não, tem um jeitinho aqui, não estou preocupada com isso. Por quê? Porque eu entendi que à medida que eu deixo de me autocriticar e que eu tenho a certeza que eu estou aqui a fazer o melhor que eu posso, né? O outro também não vai fazer comigo. É lindo isso. À medida que eu tenho compaixão comigo, que eu tenho a certeza que eu estou a fazer aqui o meu melhor, eu tenho compaixão com o outro. Então, eu não me importo mais se alguém vai fazer uma pergunta boba. Não, para aquela pessoa, aquela pergunta faz sentido. Aquele vídeo que tá, nossa, ela não deveria ter postado aquilo. Eu vou entender que não, aquilo foi o melhor que ela conseguiu. E que bom que ela conseguiu postar esse, porque foi o primeiro só. Daqui a um ano ela vai estar muito melhor. Agora, se a pessoa fica no padrão inflexível e na postura crítica exagerada, ela nunca vai postar um vídeo. Porque existe o medo do julgamento, existe o medo da punição, existem todos esses medos, né? E, de novo, é um dos medos maiores da humanidade, né? Já houve uma pesquisa que disse que foi maior, inclusive, do que o da morte, que é o de falar em público. Ninguém tem medo de falar em público. Se tiver ocorrendo um incêndio, a gente viu esse exemplo, o Rafael Nassif falou esse exemplo agora no fim de semana, que a gente estava num retiro. Eu achei fantástico. Imagina a cena, a gente está fazendo uma formação, existem 30 pessoas numa sala e de repente começa um incêndio. Todo mundo vai falar em público. Todo mundo vai começar a gritar, socorro, não sei o quê, vai começar. Todo mundo vai falar em público, não é? Está todo mundo falando em público. Então ninguém tem medo de falar em público. Qual é o medo? O medo é quando você está sozinho lá na frente. Então não é o de falar em público, é o medo da exposição, é o medo da crítica, é o medo do julgamento, não é? Então isso está tudo muito ligado aqui à live de hoje, né? O quanto eu exijo demais de mim que me trava, que não me deixa agir, né? E aí vamos lá, se eu luto contra essa sensação que eu tenho aqui de ser perfeito, de ter alto padrão de qualidade, vamos lá, se eu for para o mundo corporativo e eu vim dele, a competitividade no mundo empresarial exige sim a alta performance. Olha quantas palavras bonitas, não é? Eu preciso ser perfeito, porque que o outro vai dizer que eu não sei? Nossa, como é que ela não sabe isso? O que o outro vai pensar? E essa competitividade que vai estimulando mais competitividade, e vamos lá, se a pessoa tem esse esquema, esse padrão negativo, vai alimentar mais ainda, né? Essa necessidade de ser perfeito, porque o meio ainda pede, né? E aí vamos lá, se eu luto, eu preciso esconder.
que eu luto, e que eu tenho isso. Então eu vou fazer de qualquer jeito, é para lutar, para que ninguém descubra que eu preciso fazer tudo perfeito. Eu faço de qualquer jeito, eu faço de qualquer forma, porque eu quero mostrar para mim que eu não tenho isso. Só que isso vai acabar alimentando também. Sabe por quê? Porque quando a pessoa faz de qualquer jeito, o que que acontece? O resultado não é bom. E aí o que que ela está dizendo para ela própria? Viu? Você precisa dos padrões inflexíveis. Você precisa fazer by the book, né? Assim, tipo passo a passo, passo um, passo dois, passo três. Você não pode mudar um pouquinho o que você vai falar. Sei lá, vou gravar um vídeo, eu preciso falar palavra a palavra. Imagina você gravar, eu agora tivesse que falar palavra a palavra, né? Às vezes eu esqueci agora há pouco a live de ontem, e tá tudo bem. Então, é assim, o próprio lutar não é você, o agir ao contrário também alimenta o padrão negativo, porque você vai estar voltando assim, eu fiz de qualquer jeito, não foi bom e eu alimento. E aí, o que, que eu digo para mim? Viu? Preciso fazer perfeito. E volto ao perfeccionismo. E volto à necessidade, né, de ser perfeito. E aí, vamos lá. Mais água. O que, que eu faço agora com isso? Eu me identifico com o que você falou. Eu acho que o perfeccionismo ele é um dos padrões aí, ele é um mecanismo de defesa, né? Eu estou estudando ele na nova formação que eu estou a fazer sobre da inteligência emocional, e a gente estudou bastante ele, porque ele é um mecanismo de defesa, né? Agora com outro lado, com outra versão, assim, porque ele impede, sim, de fato, obviamente, a inteligência emocional, a construção de uma regulação emocional que eu preciso para lidar com as situações, né? E aí, vamos lá, o que, que eu faço com isso? É óbvio que por trás desse padrão, né, por trás desse mecanismo de defesa, vamos lá, que a criança criou, que ela precisa ser perfeita para merecer amor, existem necessidades emocionais não atendidas. Que necessidades emocionais são essas? Né? E o meu trabalho, quando eu faço com a terapia dos esquemas, com o Eneagrama, com a criança interior, e agora estou juntando mais coisas da inteligência emocional, eu preciso ir à criança, porque é onde está a raiz. Foi ali que ela criou esse padrão, foi aí que ela criou a necessidade de ser perfeito para poder merecer amor. E aí eu vou trabalhar que necessidades são essas. Que medo existe por trás de não ser perfeito? Aqui está, entendeu? Não é trabalhar o perfeccionismo, é trabalhar o que está por trás disso. Que necessidades não foram atendidas, né? E, claro, e na maioria das vezes vai estar aqui a sensação do fracasso, como eu já falei previamente, que está muito ligada ao desenvolvimento, está ligada à segunda necessidade, né, universal da criança. Tem uma live exclusivamente a falar só sobre o fracasso, que quando o desenvolvimento de competências e habilidades não é suprido, né, na segunda fase da infância, eu trago essa sensação do fracasso e que vai alimentar mais ainda esses padrões inflexíveis. E por que eu estou a falar isso, Simone? Porque eu preciso aqui, no caso, trabalhar talvez não, eu preciso trabalhar aqui o fracasso. Eu preciso trabalhar mais nesse esquema, nesse padrão, porque eu trabalhando aqui, os padrões inflexíveis já vão reduzindo um pouquinho. Olha que legal. Eu faço o link de todos eles, porque todos esses 18 padrões negativos se alimentam. Um vai alimentando o outro. Só que à medida que se eu trabalho, vamos lá, por exemplo, o fracasso, eu diminuo. Eu minimizo aqui essa necessidade do perfeccionismo. Olha que lindo. Se eu trabalho aqui o outro que eu falei, né, da defectividade e vergonha, eu preciso trabalhar a vergonha. E a vergonha nada mais é do que o medo que existe atrás da exposição, né? Se eu trabalho aqui esse esquema que vem lá da primeira necessidade, eu também vou estar, de certa forma, já trabalhando esses padrões inflexíveis, né? Então, claro que aqui é um trabalho bem personalizado, né? Mas eu vou trazer também aqui a hora que dá para fazer, claro, que eu faço nos meus processos de coaching e que, vamos lá, com um objetivo maior, um porquê maior que eu quero estar aqui,
a me desafiar a entrar, né? É claro que é sempre desafiador entrar tão profundamente dentro de nós e voltar à infância, isso tudo. Eu tenho que ter um objetivo maior, e por esse objetivo é o que faz a pessoa move a ela a entrar, né? Tão profundamente. No meu caso, eu entrei profundamente em limpar todos esses esquemas, porque a minha missão de vida era viver do coaching. Só que para isso eu precisava. Eu precisava ter, por exemplo, quando eu ia gravar um vídeo, quando eu ia fazer uma live, eu não tinha ninguém me ouvindo. Se eu tenho lá, né, a criança que ainda chorava porque meus pais não me ouviam, isso foi o que mais me doeu quando eu comecei a gravar vídeos, até que eu entendesse que quem chorava ainda era criança dentro de mim, porque eu estou me esforçando, eu estou lutando pra caramba, eu estudei pra caramba, eu preparei uma live e ninguém me ouve. Nossa, e hoje está tudo bem, sabe? Então, é assim, voltar, né? É um trabalho lindo de voltar essa criança. Mas eu vou deixar um exercício prático também aqui, para quem quer fazer em casa, se você quiser fazer em casa. Se você tiver alguma dúvida, pode estar sempre entrando em contato comigo também. Será um prazer. Manda pelo áudio, a gente pode... Posso te ajudar, manda aqui pelo Facebook, depois a gente pode falar no privado. Que é assim, se isso está fazendo sentido para você, você vai pegar uma folha de papel e vai dividir em 3 colunas, tá? É um exercício, claro, dá para fazer sozinha. Claro que é sempre mais desafiador, mas dá para fazer. Começa a prestar atenção, que regras são essas? Que regra é essa que você tem? Você está precisando fazer alguma coisa. Você está postergando, vamos lá, você evita. Você está procrastinando isso. Por quê? Porque precisa ser perfeito, né? Eu vou te dizer já uma coisa de cara, perfeição não existe. Nunca vai existir. Nunca, não existe. Eu hoje sou muito melhor do que era ontem. E amanhã serei melhor. Ela não existe. Não existe. Isso é uma coisa que inventaram da nossa cabeça, nós próprios. Para quê? Para não entrar, vamos lá, na dor da criança, que precisava ser perfeita. Não é? É isso. A minha mente é muito sábia. Ela vai estar fugindo da dor o tempo todo. Então, se eu vou fazer alguma coisa que aciona essa memória emocional aqui guardadinha, mas quando eu tentei fazer alguma coisa na infância, eu fui punida, brigaram comigo, me bateram. O que mais? Não sei. Eu fujo, eu procrastino, eu deixo para depois. Simples assim, simples assim. A mente é muito sábia. Ela vai estar o tempo todo fugindo da dor ou buscando prazer. E aí, o que eu faço? Na hora que eu tenho que gravar um vídeo, eu não consigo, porque vai me acionar, acessar aquela dor. Na mesma hora eu vou para o Facebook, vou dar uma olhadinha nas notícias, busco prazer. A mente é sábia. E por vezes a gente nem sabe como lá foi parar. Isso já me aconteceu milhões de vezes. Gente, o que eu estou fazendo aqui no Facebook? Eu nem me lembro como lá entrei. A mente foi rápida de sair daquela dor. E é isso que a gente faz. Se não tiver presente, né? Hoje eu estou faladora, Nossa Senhora. Isso porque a gente estava em reunião o dia todinho, já falei o dia todo. E aí, vamos lá, regra. Quais são as regras? Eu estou querendo gravar um vídeo, por exemplo, né? Você está assistindo, faz com o seu objetivo. Qual é o meu objetivo hoje? Quero fazer isso. Vou dar um exemplo aqui, quero gravar o vídeo. Quais são as regras que você está se impondo para gravar esse vídeo? Anota. Anota lá numa folhinha de papel. Todas as regras, né? Em cada uma dessas regras, você vai pensar numa exigência. Qual é a exigência que está ligada a essa regra? A exigência, eu tenho que gravar, qual é a regra? O vídeo tem que ser editado, ele tem que estar com uma iluminação perfeita. Aí, qual é a exigência? Que exigência está ligada até essa iluminação perfeita? De onde vem essa exigência? Por que ele precisa ter a luz perfeita? Pensa nisso. Qual é a exigência que está ligada a essa regra? Né? E aí uma preocupação. Qual é a sua preocupação maior a essa luz? Por que existe essa preocupação? Então, aqui, à medida que a gente vai se desafiando a fazer esse exercício, o que é o objetivo aqui? Eu já vou dar aqui uma deixa, né? É muito interessante, porque é isso mesmo que acontece. A gente começa a entender que a maioria das regras somos nós próprios que criamos. Não precisava ter aquelas regras todas. A luz precisa estar perfeita? A luz hoje aqui não está perfeita, porque eu troquei a lâmpada aqui, eu estou vendo que ela está escura. Ó. Desse lado aqui, ela não está perfeita. Podia estar mais perfeito? Podia.
mas eu não vou deixar de gravar por causa disso. E aí a gente começa a ver o quantos de regras, de exigências e preocupações eu tenho e que são criadas por mim próprio, por mim própria. E eu deixo de fazer. E eu deixo de fazer. Aqui que é o mais importante, né? Por exemplo, hoje o cabelo não deveria estar bom para a live porque ele está sujo. Mas eu vou fazer a live assim mesmo. Tá tudo bem. E lista de danos, a gente começa a entender os danos. Pensa em quanto de coisas que você já deixou de fazer, que nós deixamos, eu também já deixei muito, de fazer porque não estava perfeito. E aí, quando eu deixo de fazer, quais são as consequências disso tudo? Né? E não tem como não falar isso, porque isso aconteceu muito e muito e muito, muito, muito comigo. Eu custei muito tempo para embarcar, conseguir de fato, conseguir ter coragem para fazer tudo que eu faço hoje. E eu via pessoas fazendo, porque eu era muito perfeccionista, muito, 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 muito. E, claro, que existiam todos os meus esquemas por trás. E eu via pessoas, quando eu ia, um exemplo muito claro que eu tenho assim, eu ia em algumas palestras, via as pessoas lá no palco. E eu olhava para elas, eu falei, pelo amor de Deus, agora eu era crítica. Como é que as pessoas têm coragem de subir lá no palco para dar uma palestra com aquele conteúdo? Aquilo ali eu já sei há muito tempo. Eu já estudei aquilo ali há muito tempo. Aquilo ali, bom, sei lá, uma roda da vida. Nossa, como é que ela tem coragem de falar sobre isso? Ou como é que ela tem coragem de não falar com uma linguagem mais formal? Como é que ela tem coragem de dar, sei lá, não lembro mais o que eu falava, ainda bem. E aí depois de um tempo, né, eu fui me trabalhando, eu começava a me falar assim, pois é, Simone, pois é, você está aí falando dela, mas ela está lá no palco e você não. E é verdade. Só que essa pessoa já está com a agenda cheia de coaches e você não. Só que essa pessoa já estava lá, fazendo muito qualidade muito inferior à minha, muito. Mas ela estava com a agenda cheia e eu não. E aí? Não é? E talvez, vamos lá, o perfeccionista vai gostar muito de estudar, 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 estudar. Talvez com a prática ela tenha aprendido muito mais rápido do que eu, anos a estudar, estudar, estudar. E assim vai, é só uma dica. Hoje eu estou falando muito. Vamos lá. Vou deixar aqui o exercício e já vamos fechar. Eu estou a ver que eu já passei da hora. O exercício é esse. Quem quiser me mandar o exercício feito, eu estou escolhendo as melhores respostas. Ontem ninguém me mandou. Olha, ainda bem que eu não tenho mais o esquema de fracasso, de abandono ativados, porque ninguém respondeu. E tá tudo bem. Ninguém respondeu o exercício de ontem, então hoje não tem sessão para ninguém, mas se você tiver, se você que está aqui assistindo hoje ou amanhã pode ainda me responder de alguma live anterior, me manda, que eu estou escolhendo a melhor resposta que fizer mais sentido, se alguém me mandar, para presentear com uma sessão de coaching grátis comigo, com o mapeamento dos esquemas. E esse aqui é o exercício de hoje, que ele sumiu, não sei porquê. Consegues identificar esse perfeccionismo na tua vida? Né? Me conta como. Me conta como. Me conta se já tiveste alguma perda, né? E aí eu te respondo. Entra em contato amanhã, eu digo quem venceu, se alguém me responder. A sessão gratuita. E é isso. É só mandar um e-mail, programar o meu e-mail para o Instituto Viver com Propósito, simoneInstitutoVP.pt, e manda para mim por e-mail, tá bom? Se não tiver, eu vou deixar o e-mail, eu deixo sempre lá no comentário da live, o exercício e para onde você deve enviar. E amanhã essa é a última live dessa quinta necessidade, né? E vamos falar sobre a postura punitiva, que é, digamos, ainda pior do que esses padrões inflexíveis, a pessoa acredita mesmo que tem que se punir quando erra, né? Digamos, o pior, né? E é isso. Live feita, graças a Deus. Vim correndo para conseguir chegar a tempo. Trazei só um pouquinho, mas estamos aqui. Gratidão por mais uma live. Gratidão por me ouvirem e por me me permitirem levar ao mundo esse conhecimento que eu acredito de verdade que transforma vidas. Obrigada. Até amanhã. Um beijo para todos.